Quero saudar em primeiro lugar a todos com a paz do Senhor. Quero aí que todos vocês que forem me assistir façam o favor encarecidamente aí que também compartilhem com outras pessoas para que essa live sim possa chegar ao grande número de pessoas. Até inclusive já fazia algum tempo que eu não estava fazendo live, que eu tinha parado por alguns motivos particulares, mas eu sempre estava falando com Deus. Até inclusive tinha pessoas que me perguntavam, né, o porquê eu tinha parado, que era para voltar, mas eu sempre pedia confirmações do Senhor, porque eu sou uma pessoa, aquelas pessoas que me conhecem sabem que eu sou do tipo de pessoa que, se é para mim servir a Deus meia boca, eu prefiro nem servir. Se é para mim dizer que sou cristão, mas ser cristão pela metade, eu prefiro nem ser. Porque comigo, como dizem, né, é 8 ou 80. Então, por alguns motivos, né, que eu estava me sentindo, digamos que, né, desaprovada, porque a palavra diz assim que nós temos que ser obreiros aprovados, que não tem de que nos envergonhar. E tinha dias que, né, eu me sentia desaprovada e com muitas coisas na qual, né, estavam envergonhando o evangelho que eu professo. Porque, como eu disse para vocês, comigo é 8 ou é 80. E eu me recusei a falar do Senhor, eu me recusei, né, a fazer lives e até mesmo programa. Eu parei de fazer, já faz algum tempinho, algumas semanas, por conta disso. Por eu me achar uma obreira desaprovada, até mesmo porque eu sempre dizia que eu não gostaria de levar nenhuma mensagem, falar nenhuma mensagem por conta de coisas que estavam me acontecendo, porque daria a entender que eu estaria, no caso, usando aquilo para metralhar outras pessoas, e jamais foi esse a minha intenção. Então eu parei de fazer o programa, parei de fazer as lives, e apesar de algumas pessoas dizer para eu voltar a fazer, eu sempre pedi a confirmação de Deus. E hoje o meu coração se inquietou, até mesmo porque cada vez que eu falava com Deus a respeito de alguma coisa, quando eu ia ler a leitura diária da palavra, a palavra falava exatamente comigo. Então eu sempre dizia: Senhor, será que é realmente o Senhor falando comigo ou é, né, coincidência? Será que realmente o Senhor está falando comigo ou é só eu tentando a minha mente buscar respostas dentro daquilo que eu estou lendo? Mas hoje o meu coração se inquietou para fazer essa live. E eu não podia deixar passar em branco. Irmãos, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer. Prestem atenção, não esqueçam. E apesar de que essa live aqui que eu estou fazendo no Face, ela depois de 30 dias ela é excluída. Mas eu vou baixar essa live e depois eu vou postar também no YouTube, no canal que eu tenho ali, para que as pessoas não esqueçam disso que eu vou dizer. Porque tem algo dentro de mim que tem me inquietado muito. E às vezes, né, eu penso, olho e digo: será que realmente, Senhor, nós estamos entendendo a Tua palavra? Será que realmente nós estamos entendendo todas as situações que ali nos são mostradas e até mesmo que o Senhor permitiu que acontecesse para que, né, ficasse escrito? Será que nós estamos entendendo as particularidades de cada um desses relatos? Será que nós estamos entendendo? E hoje eu estava pensando sobre isso, e até mesmo essa frase que eu coloquei aí agora, que algum tempo atrás eu ouvi até mesmo uma pessoa que ele é advogado, ele colocou, né,
no seu Face essa frase, que o que assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos inocentes. E apesar de eu já ter ouvido essa frase, no momento que ele colocou, aquilo me chamou a atenção. E apesar de já ter sido há algum tempo, hoje essa frase gritou novamente ao meu coração. Que o que assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos inocentes. Porque muitas das vezes, como eu disse para vocês, é fácil nós nos ajoelharmos e dizer: Pai, eu estou colocando em tuas mãos. É fácil isso. É fácil para mim, apesar das dores, das tristezas que muitas vezes algumas situações causam em nosso coração. Mas é fácil nós nos ajoelharmos e dizer: Senhor, estou colocando nas tuas mãos. Mas quando que realmente nós temos que entregar as coisas para Deus e simplesmente ficar parado? Lembrando que várias vezes eu já falei aqui de muitas passagens da Bíblia, que muitos se apegam naquela passagem do rei Josafá, onde diz, né? Que a pessoa tem que ficar parado e ver o livramento que Deus vai dar. Mas esse parado não significa nós ficarmos sentados, não significa nós ficarmos deitados. Até mesmo porque tantas e tantas coisas, se nós realmente olharmos, estudarmos as Escrituras, nós vamos ver que tudo exigia uma ação da pessoa que estava desejando algo. Quer seja a cura do corpo físico, quer seja a cura, né, da mente, quer seja alguma coisa para alguém, as pessoas nunca ficavam parados. Eles sempre faziam algo ou alguma coisa relacionado àquilo que eles desejavam. E eu tenho observado, irmãos, que realmente a palavra, ela se cumpre. Ela não só se cumpriu no passado, ela não só se cumpriu na vida dos israelitas. Não, a palavra se cumpre até hoje no nosso meio. Lembrando que, né, seja direta ou indiretamente, nós saímos da mesma raiz. Nós viemos lá do passado. Dessa gente, dessa geração lá do passado, nós saímos de algum deles. Nós temos que ter isso em mente. E por mais que não sejamos mais, porque vem geração e vai geração, muitas das vezes assim, como a gente tem primos de primeiro grau, segundo grau, terceiro, e daqui a pouco já não é mais nem primo, mas vem da descendência. Tem na raiz, no sangue, apesar de que muitas vezes não carrega mais no sobrenome. Então, vale lembrar que acontece ainda, não aconteceu só no passado. E o que eu quero falar para vocês hoje é exatamente isso. Que Deus continua falando com os profetas, com as profetisas que Ele levanta em nosso meio. Apesar de que, infelizmente, tem surgido aos montes falsos profetas. Mas ainda tem os remanescentes que Deus levanta com poder e autoridade. E muitas vezes essas pessoas, elas não entendem. E acabam até mesmo caindo. Acabam até mesmo retrocedendo. Porque elas pensam que aquilo que Deus nos concede não nos causa dor. Que aquilo que Deus nos concede não nos causa peso. Mas se nós olharmos para esses homens do passado, principalmente para João Batista, Ezequiel, Jeremias, nós vamos ver o que eles tiveram que suportar. Ezequiel teve que perder a esposa. Jeremias não pôde nem casar. Sem falar das mensagens que eles tinham que entregar, que eles tinham que viver na pele. Tiveram até mesmo, Ezequiel teve que montar uma maquete como forma representativa daquilo que ia acontecer com o povo de Judá, com a nação que se dizia nação do Senhor.
E muitas das vezes Deus também faz isso comigo e contigo. Que muitas vezes a gente diz: eis-me aqui, Senhor, faz em mim a tua vontade. Mas quando Ele começa a fazer a vontade dEle sobre nós, a gente já faz também como os próprios profetas do passado fizeram. Jeremias disse: mas eu sou criança demais, eu sou menino. E meio no começo relutou, porque ele sabia que a quem mais é dado, mais é exigido, mais é cobrado. Ele sabia disso. No começo ele não quis, porque ele sabia a responsabilidade que ia pesar sobre os seus ombros. Porque vocês acham fácil Deus chamar, convocar alguém e essa pessoa ter que falar com líderes, essa pessoa ter que falar com reis, governadores, presidentes? Você acha fácil? Não é fácil. A responsabilidade pesa. A vontade é de retroceder. A vontade é de dizer como Jeremias: não, eu sou muito menino. Ezequiel também. Se vocês forem olhar muitas vezes as orações com que eles faziam, eles amaldiçoavam muitas vezes o dia do nascimento deles, porque eles tinham que morrer propriamente na carne para o bem de outras pessoas. Eles tinham que viver na pele injustiças, aprisionamentos, perseguições, porque o que eles tinham para falar para o povo não era nada agradável, porque o povo pecava, o povo peca até hoje. E quantos verdadeiros profetas que Deus tem levantado têm se calado mediante reis, autoridades e líderes religiosos, por covardia. E Deus, muitas vezes, no seu infinito amor e misericórdia, para que os profetas e as profetisas se acordem, Ele faz como fez com seus servos. Porque realmente muitos dias a gente faz como até mesmo Jonas. Tenta escapar, tenta fugir. Mas quando a gente tenta escapar, tenta fugir, algo sobrenatural acontece. Deus permite sermos engolidos por peixes grandes. Deus permite nós enfrentarmos tempestades em alto mar que pode levar muita gente a naufragar conosco, como aconteceu com Jonas. Porque é triste, muitas vezes nós temos que encarar os fatos, as realidades das coisas. Porque é muito fácil os crentes de hoje em dia irem para dentro da casa do Senhor e dizer que está tudo muito bem, e viver de auê, e de glória a Deus e aleluia. Mas o difícil é encarar a realidade do dia a dia. O difícil é ter que engolir muitas injustiças e continuar vivendo só daquele auê dentro dos templos religiosos. Porque se apegam naquele momento de alegria, naquele momento que estão ali se regozijando e acham que está tudo bem, e depois tem que enfrentar a dura realidade, mas de aí fazem como Jonas, se escondem embaixo de porões de navios que Deus permite naufragar para se acordar, para entregar a mensagem. E hoje eu estou aqui para falar com todos vocês. Vocês não pensem que Deus não está vendo toda essa porcalhada que as pessoas estão fazendo, muitas vezes no oculto. Vocês pensam que Deus não está vendo? Deus está ouvindo, sim. E chega dia que Ele manda anjos descer na terra para ver se o clamor confere. Ele manda os seus anjos descerem na terra para ver se o clamor confere. Mas pensem bem vocês. Analisem vocês as coisas. A palavra não está ali, partes da palavra, só para encher linguiça, como eu sempre falei para vocês.
Algo nesse relato onde fala mais precisamente onde anjos desceram para ver, e é onde um dos anjos falou que Deus tinha mandado para ver se o clamor conferia. Mas, gente, algo me chamou a atenção, que eu já falei para vocês em outras lives, e eu torno a repetir. E eu dizia, mas como assim? Clamor, quem é que está clamando? Sendo que o próprio Abraão disse, mas Senhor, se tiver 50 justos, Senhor, se tiver 45, e foi diminuindo. E por que isso? Porque muitas vezes eu e você somos o povo que está no meio de Sodoma e Gomorra clamando. Nós muitas vezes nos intitulamos de justos, que estamos clamando, entregando, colocando, depositando nas mãos do Senhor, para que Ele faça justiça. Mas depois, quando a gente sai porta fora, nós simplesmente nos calamos. E o que está assustando, vamos usar um sentido simbólico, o coração de Deus não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos inocentes. É o silêncio, porque quem cala consente sim. Apesar de muitas vezes as pessoas saírem dizendo nas redes sociais que não, que nem sempre quem cala consente. Mas muitas vezes quem cala quer viver com a consciência em paz. Será que a consciência vai ficar em paz? Sabendo que a injustiça está prevalecendo. Sabendo que a imoralidade está crescendo. Sabendo que a omissão tem aumentado, as pessoas caladas diante de uma sociedade injusta, por covardia, por medo, porque é isso que eu ouço as pessoas falarem. Não fala, fica quieta. Cuidado que hoje em dia tu pode levar um processo. E a própria lei, os juízes iníquos, que a palavra tanto fala, e também tem um salmo relacionado a isso, que é para os juízes exercer a lei com retidão, com justiça. Porque Deus, irmãos, é o único que não tem o culpado por inocente. E por mais que muitas vezes até mesmo os juízes, os advogados, os promotores, aqueles que estão ali para fazer a justiça em prol do povo, por mais que eles inventem leis para beneficiar até mesmo as suas próprias corrupções, de Deus ninguém escapa. De Deus ninguém escapa. Não vai ser o teu doutorado, não vai ser o teu magistrado, não vai ser o teu mestrado, não vai ser o teu diploma que vai fazer com que Deus se acovarde. O dia que Ele vem com o juízo não é só no dia final. Será agora, está muito próximo o juízo de Deus sobre muitas autoridades que tem defraudado o juízo, a justiça, não só sobre viúvas e órfãos, não só sobre viúvas e órfãos. É essa a palavra que hoje eu digo para vocês. Eu não abri aqui a minha Bíblia num versículo somente, mas tem coisas que eu vou falar aqui para vocês, que vocês que estudam a Bíblia sabem que está ali. Muitas vezes, apesar de não ter escrito aos detalhes coisas, não ter narrado coisas aos mínimos detalhes, mas cabe a mim e a você incorporar o personagem real que está escrito na Bíblia. Porque eu sei, eu não quero aqui me ensoberbecer mais uma vez, não é isso, mas eu já fui a Israel. Deus me propiciou essa oportunidade de ir até lá e ver que realmente a Bíblia é real, os relatos da Bíblia é real. São histórias, assim como de repente se eu existisse lá no passado, de repente a minha história poderia estar ali. Então existiu sim.
E a Bíblia é o único, mais uma vez eu vou dizer, um compilado de livros que não esconde os podres de ninguém. E sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Mas o que nós temos aprendido afinal de contas? Porque nós temos igual Sodoma e Gomorra. Nós estamos igual ou até pior do que Sodoma e Gomorra. Ah, Marta, mas eu não estou praticando imoralidade, eu não estou defraudando ninguém. Será? E a omissão? E o silêncio dos inocentes? Então, se você é inocente, faça como a viúva da passagem do juiz iníquo. Ah, Marta, mas isso é Jesus ensinando para que nós devemos orar a Deus, que é o único juiz que não comete erros. Sim. Mas bem-aventurado é aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado, felizes são aqueles que têm sede e fome de justiça. Porque a palavra ainda diz, porque eles serão fartos. Porque eles serão saciados. Mas quantas vezes, quantas pessoas estão sendo injustiçadas? E você olha e não vê nada. É exatamente isso. E chega o dia que Deus manda anjos na terra para ver se o clamor confere. Então vamos ver se o clamor confere. Vamos ver, Marta, se tem situações que realmente tu tem que clamar e entregar nas minhas mãos, ou tu tem que tomar posição. Porque lá no passado, vale nós lembrarmos mais uma vez que os próprios discípulos, os apóstolos de Jesus alertou eles. Vai chegar o dia que vão levar vocês aos sinédrios. Vocês vão serem perseguidos por amor ao meu nome. Mas vocês não se preocupem com aquilo que vão dizer. Porque essa é a maior preocupação das pessoas. Porque os juízes iníquos, os homens que deveriam exercer a autoridade concernente com a justiça de Deus, eles não fazem isso. Muitas vezes condenam o inocente e absolvem o culpado. E as pessoas inocentes começam a se sentir tão impotentes e começam a se fechar e fazer como muitos que estavam no meio de Sodoma e Gomorra. Apenas clamar a Deus, sem posicionamento. Apenas entregar nas mãos do Senhor e dizer o chamado descansar. Mas quem consegue descansar vendo tanta maldade? Quem consegue simplesmente cruzar os braços em torno de tudo que está acontecendo e só deixar para ver o circo pegar fogo? Como podemos fazer como Jonas e se esconder embaixo de um porão do navio? Fugir das nossas obrigações e deveres como um cristão, profetas do Senhor, mensageiros da palavra? Jesus sabia que quando ele entrasse com seu espírito dentro dos seus apóstolos, eles iam ter que confrontar autoridades, líderes, até mesmo religiosos. E ninguém ia aceitar, porque quando são confrontados com a verdade, eles não gostam. E aí já as autoridades, para se autoproteger, eles fizeram leis que você não pode isso, não pode aquilo. Beneficiando os injustos, beneficiando as pessoas maldosas, beneficiando as pessoas que não têm amor ao próximo e muito menos temor a Deus. Aí é obrigatório se calar. Porque sabe qual é hoje em dia o dodói do povo? O bolso. O dodói do povo é o bolso. E os juízes, advogados, todas essas pessoas, eles sabem disso. E aí o que eles fazem? Fazem leis aumentando penalidades.
Então hoje em dia você não pode falar nada, nem confrontar ninguém com a verdade. Porque eles já dizem que você está caluniando, distorcem o direito das pessoas. E aí, através disso, eles, como eu falei, aumentam os valores estipulados das multas para as pessoas que fazem algo contra alguém quando confrontam elas com a verdade. E desde aquela época de Jesus, Jesus já sabia disso. Por mais que muitas vezes a gente não sabe de todo o cronograma civil daquela época, ou das leis daquela época, mas a gente sabe que já existiam sinédrios onde homens se enclausuravam, onde homens se reuniam para fazer leis, para cobrar taxas e multas. E quando o povo, se rebelava contra algo, alguma coisa, com a verdade, porque se rebelar pela verdade não é pecado, irmãos. Tenham isso na mente. É ter fome e sede de justiça. É ter fome e sede de justiça. Então eles faziam essas leis e sabiam, quando mexiam no bolso do povo, eles eram praticamente obrigados a se calar, obrigados a colocar mordaças nas suas bocas, porque qualquer coisa que eles fizessem teriam que pagar multas, taxas. E assim somos nós hoje em dia. Eu e você, nós soubemos disso. O homem colocou várias e várias coisas que você não pode. Então hoje em dia as pessoas querem nos calar com a verdade, com isso. Cuidado que vão te prender. Cuidado que vão te processar. Cuidado. Mas Jesus, com certeza, já sabia disso desde aquela época. E deixou grandes lições para nós em relação a isso. Porque assim como perseguiram os homens no passado, iam continuar nos perseguindo por conta dessa verdade. Iam tentar calar a nossa voz com altas multas, taxas e processos. Mas os apóstolos não tiveram medo de serem até mesmo açoitados, que naquela época ainda davam açoites nas pessoas. Eles eram açoitados e jogados muitas vezes na prisão. Mas tem fatos na Bíblia que a gente sabe que Deus quebrou correntes, abriu portas. Porque quando nós fizemos as coisas certas, não interessa o que o homem possa nos fazer. Não interessa. É Deus que peleja por nós. Mas nós não podemos mais ficar calados diante das situações que estão acontecendo. É isso que Deus manda eu dizer para vocês. Não adianta vocês dizerem, não, mas eu já entreguei para Deus. Se você ficar calado, você vai sofrer as mesmas penalidades que o povo de Sodoma e Gomorra sofreu. Por mais que muitas vezes você não pratique imoralidade, por mais que muitas vezes você não comete adultério, mas se você somente entregar para Deus, clamar, e não tomar um posicionamento e não combater isso com a verdade, você vai ficar lá junto. Quando Deus mandar os anjos, como fez em Sodoma e Gomorra, para exercer o juízo, vai todos junto. Vai todos junto. Inclusive eu que estou aqui falando. Porque é isso que eu sinto da parte de Deus. Que se eu continuar me acovardando, eu vou afundar no mesmo barco. Eu vou ser consumida com fogo e enxofre do mesmo jeito. Porque não adianta conhecer a verdade e esconder a verdade. Não adianta saber a verdade e não fazer nada pela verdade. Querem avivamento? Então tenham posicionamento, diz o Senhor. Querem um verdadeiro avivamento? Tomem posicionamento. Tá errado, tá errado. Não interessa se é juiz ou advogado. Porque hoje, irmãos, eu sei do que eu estou falando. Muitas pessoas querem nos calar porque são advogados.
ameaçam em processar porque são advogados. Mas eu não vou me calar com quem quer que seja. Tá errado. Quer exercer a justiça e o direito, comece fazendo você, doutor da lei. Comece por você. Mas não paute os teus direitos em cima daquilo que o homem acha correto que é. Porque o direito do Senhor, não se esqueça que Ele não age com parcialidade. Ele não tem filhinho querido na hora de um atrito entre os irmãos. Deus não age com parcialidade quando há divergência entre os irmãos. Ele ouve ambos os lados e julga de acordo com a sua lei. Não é segundo a lei do homem, mas é segundo a lei de Deus. Essa é a palavra para você. Não se acovardem. E essa gente aí, irmãos, que vive com o celularzinho na mão, para querer gravar alguma coisa, para processar alguém, deixa ele com Deus. Aí entra a parte. Deixa ele com Deus. Descansa no Senhor. Porque qualquer um que fizer alguma coisa, tentar gravar, conversa, print ou o que for, para tentar se beneficiar através dessa justiça porca que muitas vezes os homens fazem, não vai adiantar. Porque o juízo supremo maior não tem o culpado por inocente. Porque hoje em dia é assim. Muitas vezes aqueles líderes, na época da Bíblia, eram reis que eram colocados para governar. E os reis depois ali, né, colocavam em certos distritos os governadores, sátrapas, né, que dizem, colocavam para ajudar. Mas eram eles que lideravam. Hoje, agora, na nossa atualidade, aqui no nosso Brasil, a gente sabe que a maioria dos países, não só no Brasil, é presidentes, né? Mas vocês não pensem, irmãos. Muitas vezes eu e você colocamos lá verdadeiros demônios. Verdadeiros demônios. E nós damos legalidade para que tudo aquilo que estão neles atuam, que são os principados. Os principados que atuam nessa esfera e fazem esse sistema diabólico dominar sobre nós. E muitas vezes é eu e você que colocamos eles lá. É eu e você. Por isso que muitas das vezes acontece o que está acontecendo aqui no nosso país, aqui no Brasil. De tem portais abertos no mundo espiritual e tem principados das trevas atuando terrivelmente nas esferas celestiais. E o que estão fazendo? Que até mesmo aquelas pessoas que outrora eram bacanas, que eram legais, já estão desacorçoando e já estão também agindo como essas pessoas que estão lá na liderança. E não quero que venham aqui defender A, B, direita ou esquerda, porque são todos farinha do mesmo saco. A pessoa que não tem Deus na vida é farinha do mesmo saco, sim. Porque não adianta só se intitular, eu sou cristão, eu sou de Deus, mas faltar com a verdade. Não vai adiantar. Deus está vendo. E mais hoje ou mais tarde, Ele, assim como Ele coloca no trono, Ele tira do trono. E assim como Ele chama um Ciro, Ele também chama um Nabucodonosor. Para levar muita gente cativa. Para expatriar muita gente. Para defraudar o direito de muito órfão, muita viúva. Porque é isso que o povo merece. Cada um tem o rei, o presidente que merece. Mas aquele homem que coloca a sua confiança no Senhor, por mais que venha tempo ruim, ele está inabalável.
Mas ele não pode se esconder e jamais faltar com a verdade. Ele tem que confrontar com a verdade. Não é matar ninguém, não. Não é dar pau em ninguém, não. É confrontar com a verdade. Mesmo correndo o risco de muitas vezes ser jogado na prisão. Porque está chegando a época, irmãos. Está chegando o tempo. Não esqueça do que Jesus falou para a igreja de Éfeso. Tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Recorda-te aonde caíste e te arrependa. Arrependa-te e volte a fazer as obras que outrora você fazia. Porque quando a gente, logo que volta para a igreja, a gente vem com toda a garra. Eu vou fazer, eu vou acontecer. E é isso que Deus quer. É a verdade, é a autoridade, é a sede, é a fome pelas coisas certas. Não interessa quem seja que nós vamos confrontar. Porque os apóstolos daquela época foi exatamente isso que eles fizeram. Desde João Batista não teve medo de encarar Herodes. Herodes era uma autoridade. João Batista correu risco. Mas ele temeu os riscos? Não. Não. Não se acovardou diante de uma sociedade injusta. Não se acovardou diante de um líder político profano, devasso, promíscuo. Ele delatou o pecado. Mas ele morreu. Como mártir. Como mártir. Por isso que Deus disse que não temos o homem, que a única coisa que pode nos fazer é nos tirar essa vida aqui. Mas Deus nos garante a vida eterna. Deus nos garante a vida eterna. Então não nos acovardamos mais diante das situações que estão acontecendo. Não nos acovardamos mais diante da situação que está acontecendo. Virá coisas terríveis sobre a nossa nação. Virá coisas perturbadoras. Mas a verdadeira igreja de Cristo não é a que está enclausurada dentro de 4 paredes, mas é aquela que se levantará com fogo e unção e autoridade provenientes do Senhor. É aquela que não se calará diante de um sinédrio. É aquela que não se calará diante de um advogado. É aquela que não se calará diante de um juiz. É aquela que vai estar pautada pela verdade. Porque Jesus disse aos seus apóstolos e hoje diz para mim e para você: não tenham medo quando vos levarem na frente deles. Eu colocarei na boca de vocês as palavras que devem dizer. É por isso que eu e você temos que estudar dia e noite essa palavra de Deus. É por isso que nós temos que buscar incessantemente a presença de Deus, para que Ele nos guie dentro da sua verdade. E não nos calemos mais diante dessa sociedade ímpia e desse sistema diabólico, que muitas vezes vem disfarçados, irmãos, disfarçados, de pessoas que até mesmo nas suas redes sociais colocam versos da Bíblia. Praticai o direito, exercei a justiça. Mas são os primeiros que são corrompidos, porque mexe também no bolso deles. Mexe no bolso deles. Alertem-se, atentem-se para isso que eu estou dizendo. Que eu estava escondida. Eu não queria falar muitas coisas. Mas, lendo a palavra, irmãos, Deus falava comigo e dizia: mas tu não está vendo?
Dias atrás eu lendo o livro de Jeremias. Jeremias falava com o rei, falava com profetas. Até profetas, os falsos daquela época, bateram em Jeremias para ele se calar, para ele não falar, porque sempre tem o bando de puxa-sacos que querem agradar os maiorais, querem agradar as autoridades, até mesmo visando os seus interesses, né? Porque infelizmente, como eu disse para vocês, quando nós colocamos lá, assentado na cadeira, pessoas iníquas, imorais, profanas, que muitas vezes falam no nome de Deus, mas não tem nada de Deus, fazem juramento com mãos em cima da Bíblia, mas vão de contra aquela realidade. E o que acontece, irmãos? Abre portas no mundo espiritual e demos legalidades para os principados atuar. E não se esqueça que nessas legiões de demônios tem hierarquias, principados, potestades, E se eu e você não estivermos preparados, eles te iludem bem facinho. Porque eles têm lábia. Eles têm mesmo eloquência. Eles dizem, falam, como se realmente fossem homens e mulheres de Deus. Porque é o próprio Satanás induzindo eles. Na verdade, segundo as suas próprias opiniões, segundo a concupiscência da sua carne. E a palavra não mente, a palavra diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E desde a época, desde mesmo antes de Jesus, mesmo antes dele peregrinar sobre a face da terra, infelizmente, esse era a raiz de todos os males, desde o princípio. O amor ao dinheiro. Por dinheiro, as pessoas fazem qualquer negócio. Por dinheiro, as pessoas não estão nem aí em cima de quem que vão ter que pisar. Por dinheiro, as pessoas matam até os pais. A gente sabe, até mesmo das irmãs que eu tenho falado no grupo, dos estudos que a gente faz, olhem para vocês verem. Olhem para vocês verem. Mais uma vez, eu não sou aqui de fazer propaganda de Netflix ou essas coisas, mas tentem se inteirar das coisas. Olhem para vocês verem esses documentários de Império Otomano, Império Romano, para vocês verem a forma que eles faziam para conquistar territórios. Por poder e glória. Por poder e glória, eles matavam irmãos, matavam pais. Os próprios oficiais do exército, muitas vezes, conspiravam contra os reis e matavam, tudo por conta de trono, tudo por conta de dinheiro, de poder. E esse sistema vem implantado há muito tempo. Há muito tempo. E lá nos palácios, nos reinos deles, eles faziam orgias. Até chegou ao ponto da própria nação de Israel, os dois reinos, do norte e do sul, fizeram a mesma coisa, copiaram essa gente. No passado, quando eles pediram a Samuel rei, era porque eles queriam imitar essa gente. E nós temos tal qual eles querendo imitar essa gente. E aí começa a fazer as mesmas coisas. E exigiram rei, e mesmo Deus dizendo, mas vai acontecer isso, aquilo com vocês, porque Deus já sabia que no momento que coloca um homem no poder, ele se corrompe. Se ele não for realmente um servo do Deus Altíssimo, ele se corrompe. Está ali na Bíblia, até Davi, por determinados momentos, ele se corrompeu. Porque, infelizmente, o homem é enredado naquilo que está no seu coração. E Davi adulterou. Davi pecou contra Deus. Davi também teve seus erros. Então, vejam só, irmãos. Olha o que acontece quando se dá poder a alguém. Todos nós estamos sujeitos. E aí depois, quando realmente vocês tinham que lutar pelas coisas certas, vocês estão brigando por eles.
defende ciclano, outro defende beltrano, mas todos fazem coisas sujas. Todos por um momento eles agem erroneamente. Eu também, embora não esteja, em trono nenhum, mas já teve época da minha vida que eu já me corrompi. Então cuidado com isso, gente. E nunca sintam medo de reis, de governadores, de presidentes, de prefeitos, de juízes, de delegados, de promotores. Eles não podem fazer nada a não ser matar esse teu corpo aqui ou te jogar na prisão. Mas Deus te garante a vida eterna. Deus te garante as palavras na tua boca. Mas não se cale mais diante das injustiças, porque tem coisas que compete a mim e a você fazer. Irmãos, eu quero que vocês me citem. Podem colocar embaixo. Me citem algum relato da Bíblia onde alguém realmente teve que ficar sentado esperando um milagre cair do céu. Me citem uma parte da Bíblia onde um homem ou uma mulher teve que ficar sentada esperando as coisas acontecer. Me cita só um, que eu retiro todas essas minhas palavras que eu disse aqui. Mas todo e qualquer fato narrado nas Escrituras tinha uma ação. Tinha uma ação. E essa ação sempre era segundo as ordens do Pai. Era segundo as ordens do oficial maior, do general maior, segundo a voz do juiz que não age com parcialidade, que não puxa a brasa só para o assado de ninguém, não. Mas ele age com justiça, com retidão. E é por isso que na palavra dele também diz que não há um sequer, não há uma pessoa que pratique a justiça e nem que busque o seu direito como deve ser. E por que está escrito isso? Porque muitas vezes nós somos os culpados. Nós somos os culpados das injustiças que vêm sobre nós. Porque a gente se cala fácil por medo de processos. Porque a gente se intimida fácil com qualquer voz que nos manda nos calar. E é interessante, irmãos, que hoje, quando eu estava pensando sobre isso e Deus inquietando o meu coração, me veio na mente que no passado, até poucos dias, eu gosto de olhar esses filmes baseados em fatos reais, porque eu aprendo, eu tiro muitas lições. E eu olhei um filme da escravidão, a escravidão no passado, e eu sempre olhava, sempre a coisa que me chamou a atenção. E eu olhava e pensava, meu Deus, mas como que eles estão ali escravizados, sendo que eles são maior números do que os seus, aqueles que querem os carrascos, né? Eles são em maior número. Como que pode, muitas vezes, as senzalas cheias de pessoas, e às vezes era só um com um chicote na mão? E eu já ficava me imaginando naquele lugar, eu digo, meu Deus, mas eu me levantaria dali no meio. Não está correto, não está correto. Nem que eu levasse uma chicotada, mas eu ia lutar pelo meu direito. Eu ia buscar o meu direito. E hoje, quando eu pensei sobre isso, Deus me trazendo à mente, pois é, o que assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos inocentes, que muitas vezes eles não lutam pelos seus direitos, não buscam pela justiça da forma que tem que ser. Eles somente acham que eu tenho que descer do céu e fazer tudo por eles,
Sendo que eu dei instruções, deixei livros registrados, inspirados pelo meu espírito, para que eles se pautassem nessa verdade e lutassem. Porque afinal de contas, todas as minhas criaturas têm algo de mim dentro deles. Tem algo de mim dentro deles. E é esse posicionamento que papai quer. É esse posicionamento que papai exige. Mas ele pode não me receber. Vai. Não é muitas vezes nós que colocamos assim, segura na mão de Deus e vai? Pois é. Segura na mão do pai e vai. Deus disse para Josué: eu vou te abençoar. Eu serei contigo, assim como estive com meu servo Moisés, eu estarei contigo. Sê apenas forte e corajoso. E por que Deus disse isso? Foi só para Josué, queridinho do papai? Não. Exemplos para serem seguidos. É pessoas vivendo propriamente dito muitas vezes coisas para que hoje nós soubéssemos entender. Mas estamos entendendo? Ser forte e corajoso. Porque Deus sabia que Josué não ia enfrentar boca boa. Deus sabia que Josué não ia enfrentar coisa fácil. Ia enfrentar líderes. Não só reis, como também ia enfrentar líderes religiosos muitas das vezes. Porque quando dão para se corromper, muitas vezes eu só olho certas situações e sinto vergonha alheia. Porque a palavra, ela está escancarada na nossa frente e a gente não vê. Porque desde lá do passado, líderes religiosos, que a gente chama muitas vezes, né, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, eles estavam tudo corrompidos, a maioria deles. E quando eles foram daí perseguir os apóstolos, perseguir, né, quem seguia Jesus, o que eles faziam? Iam lá do Sinédrio, para os juízes, para as autoridades locais, porque são tudo mancomunado. Desde aquela época existe e até hoje existe em nosso meio. Não queiram tapar o sol com a peneira. Não queiram tapar o sol com a peneira. A realidade é clara. Por dinheiro eles fazem qualquer negócio. E sabe o que eu mais acho interessante? Que aí as pessoas só enxergam Judas. Ai, Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ai, um beijo traiu Jesus. E o que nós temos feito? Traído muitas vezes Jesus por muito menos. Traindo Jesus com a omissão. Traindo Jesus com a benevolência. Quando você se assenta na mesa dos escarnecedores, você faz de cego, surdo e mudo para aquilo que eles estão fazendo. Por medo que eles te joguem na prisão. Por medo que eles te deem um processo com aquelas multas altíssimas para pegar e te roubem até a tua casa. Mas quando você está falando a verdade, nem que eles façam isso, te tirem tudo. Mas se Deus permanecer na tua vida, Deus tem poder para te restituir tudo em dobro. E eles vão ter que engolir. Eles vão ter que aceitar que é Deus na tua vida. E eu estou disposta, irmãos, a pagar esse preço. Eu, orando na minha sala muitas vezes, eu disse: Senhor, não olhe para a minha condição de mulher. Porque a gente sabe que muitas vezes os relatos da Bíblia são sempre com homens de coragem. Só que infelizmente os homens na nossa atualidade estão muito piores do que mulheres. E por conta de poder, de puxar saquismo, eles se corrompem, eles se vendem. Eles trocam Jesus, eles traem Jesus por essas banalidades.
por essas superficialidades que muitas vezes eles mesmos dizem que dessa vida nada se leva. Mas são eles mesmos que se corrompem e vendem Jesus, traem Jesus por conta dessas coisas. E é hora de nós nos posicionarmos como cristão. É hora de nós nos posicionarmos. Ou muitos vão perecer no meio dessa Sodoma e dessa Gomorra. E não vai adiantar depois chegar e dizer: ai, Senhor, mas eu clamei tanto, por que eu morri antes da hora? Aí papai vai dizer: mas tu clamou, mas tu fez o que com a autoridade que eu te dei? Tu clamou, mas tu fez o que com a verdade que eu te ensinei? Tu fez o que afinal? Ou tu acha que eu tenho obrigação de descer e dar conta de tudo só eu pessoalmente? Não é você que diz: eis-me aqui? Faz em mim a tua vontade, mas quando eu vou com a minha vontade você não quer me obedecer? Porque muitas vezes Deus faz sofrer os profetas. Jonas sofreu. Não só sofreu e quase colocou muitas pessoas em risco, naufragando o navio. Sofreu ou não sofreu? Ezequiel sofreu, não sofreu? Sofreu ou não sofreu? E quanta coisa, irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. O eis-me aqui não é fácil. O eis-me aqui requer muitas coisas da tua parte. Apesar de que às vezes não diz essas palavras, mas teve momentos que eu creio sim que tanto Jonas, Jeremias, Ezequiel, só estou citando esses, né, que são os mais recentes que eu li ali na palavra, mas tantos outros eu poderia citar. Eu acredito que muitas vezes eles disseram: eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. E aí o que o papai fez com Ezequiel? Mandou dormir quantos dias de um lado só, representando o que ia vir sobre uma nação. E depois, durante mais 40 dias, representando a outra parte, a outra nação. Olha o que um homem teve que passar para entregar com propriedade, com autoridade aquilo que papai mandava. E quantas vezes Deus nos permite passar por situações, não é para nos calar, é mais para nós entregar com propriedade aquilo que Ele tem para a nação, para um povo em geral. E é essa palavra que eu tenho para vocês hoje. Aqueles a quem Deus constituiu, até permitiu enxergar em patamares, estão pervertendo a lei. Estão pervertendo o direito, fazendo leis corruptas, estão defraudando o povo, estão matando o povo à míngua, fazendo o povo se matar entre si, como aconteceu lá no passado, que chegou um tempo que os próprios pais matavam os filhos para comer a carne dos filhos. A miséria era tão grande, a omissão era tão grande, o culto a outros deuses era tão grande, que essas coisas aconteceram. E por mais que hoje, irmãos, muitas vezes os pais não cozinhem os próprios filhos para comer, mas no sentido espiritual é exatamente isso que está acontecendo. Quantos sacrifícios aí, quantas coisas acontecendo aí, e as pessoas simplesmente se você é uma dessas pessoas que está assim, saiba que assim como Sodoma e Gomorra tinha pessoas assim lá dentro, e todos pagaram preço, você também vai pagar. Eu também vou pagar. Mas eu quero ter a minha consciência tranquila, porque Deus advertiu
Ezequiel, se eu te falar alguma coisa, se algum ímpio estiver fazendo alguma coisa errado, e eu te alertar para você ir lá corrigir e você não fizer, aquele ímpio vai morrer na sua malignidade. Mas eu vou requerer das tuas mãos o sangue dele. Entenda essa palavra. Ação. Deus quer ação. Deus quer posicionamento. Lembrando sempre que nós não estamos contra a carne, lutando contra a carne. É as potestades malignas, principados que atuam nas regiões. Porque às vezes as pessoas acham que as regiões celestiais são só um mundo espiritual que os nossos olhos não podem ver. Mas lembre-se que na palavra está no plural, regiões celestiais, que é aqui também. Que é uma região que deveria ser celestial e só ter coisas da parte de Deus. Foco no alto, as leis de Deus, mas não tem. Por quê? Porque essas potestades, esses demônios já agiram aqui. Então é essa palavra que eu digo para vocês. Posicionamento, gente. Posicionamento. Tá errado? Tá errado. Ah, mas é o pastor. Não interessa. O pastor tá errado, confronte o pastor com a palavra. Abra a tua Bíblia e mostra. Assim como Jesus disse, eu colocarei as palavras na boca de vocês. Não foi só com os discípulos. É conosco também. É comigo e contigo também. Não vai faltar palavra. Agora, se tu não lê a Bíblia, tu corre o risco de passar vergonha. É por isso, irmãos, que muitas pessoas são convencidas por eles. Não significa que os pastores são líderes religiosos, que estão lá à frente, que eles sabem tudo. Muitas vezes, às vezes eles também se corrompem. E por conta, às vezes, que eles pegam versos isolados da Bíblia, eles te matam nisso. Lembrem do que Satanás fez lá com Jesus, na tentação do deserto? Usou versos isolados. Que se Jesus não tivesse pautado em toda a palavra, porque ele mesmo era a palavra, ele cairia fácil. Então, por isso que muitas vezes muitos se calam. Agora, no momento que você estudar a palavra, ler a palavra, você vai saber confrontar. E quando chegar naquele dia que você pegar a mão de Deus e ir e confrontar essa gente, ele vai te fazer lembrar. E vai colocar as palavras na tua boca. E não faltará palavras na tua boca. Mas façam isso, irmãos. Façam isso. Infelizmente, as pessoas aí, os cristãos, estão brigando por conta de Bolsonaro, de Lula, de Dilma, de sabe-se lá mais quantos presidentes que já vieram ali e tornaram uma bola de neve. Essa é que é a verdade. Ou vocês acham que os problemas, a maioria deles, desses grandes que arrebentam, não é de agora, não. É de tempos. Basta nós termos consciência de muitas vezes de problemas que acontecem dentro da nossa casa. Às vezes é bem pequenininho, mas vai aumentando dia após dia, vai indo, quando vê se torna uma bola de neve. Então não pensem vocês que os problemas é de agora. Apesar de que tem pessoas que realmente conseguem, num dia fazer um problemão desastroso. Tem ou não tem? Tem, a gente sabe que tem. Então, não percam mais tempo de vocês. Não percam mais tempo brigando por esse tipo de coisa, de pessoas que não têm temor a Deus, que erraram feio, e a nação inteira está pagando. E hoje em dia nós vemos aqui, basta nós olharmos nas redes sociais. Basta nós olharmos nas redes sociais, irmãos. De pessoas dando golpistas. Cada um quer tirar um pouco de um pouco do outro.
E tá virando isso, parece que modismo nas redes sociais. Até links, muitas vezes, que você clica, já vem ali um monte de vírus. Por quê? Porque querem entrar no sistema do celular para descobrir senhas de banco, porque querem dinheiro. Porque o próprio, muitas vezes, que colocamos lá, fazem leis que beneficiam as pessoas e elas passam a ser preguiçosas. Não querem trabalhar. Só querem usufruir do sangue alheio. Essa é a realidade. Entendam vocês que essa é a realidade. Irmãos, tem gente que diz assim, mas devemos dar honra a quem tem honra. Honra a quem tem honra. Só que vocês estão depositando a honra de vocês muitas vezes para as pessoas erradas. E por que eu falo isso? Eu não agradeço presidente nenhum. Agradecer o presidente, porque é por causa dele a minha filha se formou, o meu filho se formou. Sabe por que o teu filho e a tua filha se formaram? Porque nós bancamos. Foi do nosso suor. Todos nós que pagamos imposto. É para nós, para a população, que vocês deveriam agradecer. O que eles fizeram lá foi apenas a obrigação deles, o dever deles. Apenas o dever deles, a obrigação que lhe foi imposta. Mas quem pagou foi eu e você. Ou vocês acham que os impostos, que as coisas que eles nos sugam, eles gastam tudo, será só neles? Não, que até mesmo a própria população ia, ir para cima. Por isso que volta e meia eles fazem uma lei ali, atiram um pedaço de carne ali, para os mais necessitados, e eles acabam. Mas é com dinheiro de quem? Do bolso deles? Ou é o meu e o teu, que muitas vezes temos que trabalhar praticamente 24 horas do dia para sustentar muitas vezes pessoas que não querem trabalhar? Criou-se uma geração, irmãos, escutem o que eu vou dizer para vocês. Criou-se duas espécies de gerações. É o preguiçoso, que não quer trabalhar, e os outros, uma geração que não quer estudar. Os preguiçosos que não querem trabalhar, porque daí por isso que muitos vivem com o celularzinho na mão para ver o que podem pegar um do outro, para processar, para tirar o chamado dinheiro fácil, porque daí a primeira coisa é pedir indenização. Não querem trabalhar. E acham que Deus vai, que bonito, que lindo, que legal, que bonitinho que você é, que lindo. Será que Deus vai fazer isso? Você querendo usufruir do suor alheio? Gratuitamente? Será? E por mais que golpistas nas redes sociais acham assim, vou me beneficiar, tirei tanto do fulano. As pessoas que foram lesadas podem nem saber quem foi. Mas aquele juiz sabe. Aquele lá sabe. E nada passa impune, irmãos. Nada passa impune. Por mais que muitas vezes, por isso que na palavra diz que não é para nós, olhar os iníquos e ver eles prosperando e achar que vai sempre bem com eles. Não. Às vezes Deus até vai dando corda para eles. Vai dando corda. Até para ver aonde eles vão ir. Mas quando Deus puxa, o tombo é bem feio. O tombo é bem feio. Então, acordem enquanto é tempo. Tá errado, irmãos, tá errado. E eu abro um parênteses aqui para dizer para vocês algo assim, Não adianta vocês dizer assim, mas eu sofri tal injustiça, agora eu quero o meu direito. E não ser verdade. Você tá puxando brasa só pro seu assado. Deus não vai olhar nesse sentido. Deus vai colocar tudo na mesa e vai ver. Se tu tem a tua parcela de culpa, tu vai ter que pagar. E isso é certo. Como muitas vezes teve coisas que aconteceram comigo, com meu esposo, que eu falei com Deus. Eu digo, Senhor, eu não retiro a minha parcela de culpa. Jamais eu fiz errado, eu pago por isso. Mas eu sei que eu não sou 100% errada. A pessoa também está errada.
Então, desse erro eu quero ressarcimento. Eu exijo meu ressarcimento. Por isso que eu digo para vocês, irmãos, que Deus nos ensina através da palavra. Deus nos ensina através da palavra. Mas nós temos que estar sensíveis, porque muitas das vezes a gente pode achar que é para todos, menos conosco mesmo. Vamos lutar pelos nossos direitos. Porque a pior escravidão, irmãos, o pior aprisionamento é da mente. Porque muitas das vezes eu dizia que não entendia o porquê que muitas pessoas se deixavam ser escravizadas, sendo que elas eram em maior número que os seus algozes. Por que elas não se rebelavam pelo seu direito, pela justiça? Ficavam lá, aceitavam tudo calado, quieto. E não é assim que Deus quer. Mais um exemplo eu quero citar para vocês. Que foi exatamente quando eu pensei sobre isso, Deus me trouxe à mente. Você lembra quando Davi teve que fugir de Saul? E lembra que junto com ele, a palavra conta que muitos desgostosos, que muitas vezes eram chamados de escória da sociedade, os desgostados com algo, alguma coisa, que se rebelavam, se juntaram, se uniram tudo a Davi. Com certeza, de repente, naquela época, Davi foi visto como um rebelde. Mas para Deus ele não era um rebelde. Se juntou, se uniu a eles muitos desgostosos. De repente, quantos lá ficaram, olha lá o tipo de pessoa que se uniu a ele. Mas estavam lutando pelos seus direitos. E para Deus isso não foi errado. A gente sabe que não. Então, não tenham medo. Todos vocês que estão desgostosos com alguma coisa, que algo te foi tirado, algo foi lesado, lute pelos teus direitos. Ah, mas eu não tenho direito, não tenho dinheiro, porque infelizmente hoje é assim. Infelizmente é assim. Porque muitas vezes você vai conversar com a pessoa pela palavra. E tem pessoas que às vezes não querem te ouvir. Já me aconteceu isso, irmãos. Por isso que eu digo assim que muitas vezes Deus permite que acontecer muitas coisas, você passar na pele tudo aquilo que muitas pessoas estão passando e não estão sabendo como agir. Muitas vezes até mesmo estão pagando por consequências, mas não sabe desse tipo de coisa. Então Deus permitiu Ezequiel passar, Deus permitiu Jeremias passar muitas coisas para sentir na pele, para poder entregar os recados com maior autoridade, propriedade, firmeza naquilo que estava dizendo. E é assim comigo, contigo. Então se posicione como homem e mulher de Deus e lute pelos teus direitos. Pega a tua Bíblia na mão e leva. Não interessa se você tiver que sentar com o advogado para falar para ele que ele está errado. Mas fale. Porque hoje em dia é assim, irmãos, como eu disse para vocês, até mesmo para essas pessoas, salve-se as exceções. Já digo assim de passagem que ainda tem pessoas honestas, né? Advogados honestos, né? Juízes honestos, ainda tem. Menores números, mas ainda tem. Vamos deixar eles à parte. Mas quando a gente tiver que confrontar eles, muitas das vezes eles têm que ligar para a secretária, tem que marcar horário. Aí, como dizem, a consulta, né? É tanto a consulta. Já começa ali, tu já começa pagando ali, né? Mas pede um horáriozinho para falar não com o advogado, mas com um homem. Pede um horáriozinho para falar não com a advogada, mas com a mulher. E leva a tua Bíblia. E mostra partes da Bíblia que muitas vezes eles estão escondendo. Porque, como eu disse para vocês, não adianta colocar, né, Jeremias 22:3 estampado muitas vezes, né, nas redes sociais, mas não exercer realmente o direito. Só puxar brasa para o seu assado, mas prejudicar outras pessoas.
Exercer o direito daquele que está pagando, sem saber se realmente aquele que está pagando está com a verdade. Tapam o sol com a peneira. Pleiteiam a causa, né, com injustiça. Não fazem com retidão. Ah, mas depois querem recompensa, né? Depois querem receber galardão. Então, se atentem para essas coisas, irmãos, que está acontecendo e vai acontecer ainda muitas coisas por conta da injustiça. Não é só, irmãos, Sodoma e Gomorra não foi destruído só, como muitos dizem, só pelo homossexualismo. Não. Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, porque não foram só Sodoma e Gomorra, foram cidades vizinhas também que foram destruídas. E por quê? Não tinha só homossexualidade ali, mas tinha pessoas adúlteras, promíscuas, né? Porque muitas das vezes apontam o dedo para o erro dos outros e se esquecem que também estão fazendo algo que não agrada a Deus. Ou até mesmo deixando de fazer o que deveriam. Então, cuidado, porque muitas vezes, eu canso de citar isso, gente, que tem essa parte da Bíblia, não querendo que essa live fique muito grande, mas eu ainda tenho, e eu sempre digo, Senhor, me corrija se eu estiver errada, mas Ló só foi salvo dali por conta da oração de Abraão. Não porque ele era justo. Ah, mas a palavra diz que era justo. Vale lembrar que muitas vezes eram homens escrevendo, como eu e você muitas das vezes dizemos. Como muitos às vezes dizem, ah, mas foram homens que escreveram a Bíblia. Exatamente. Então nós temos que tomar o cuidado quando realmente eles estavam falando coisas da parte do Senhor ou estavam falando da opinião deles. Ou repetindo coisas que eles ouviram. Porque a palavra também me diz ali que Deus lembrou-se de Abraão. Deus lembrou-se de Abraão. E ainda os anjos tiveram que pegar Ló pelo braço e tirar a porta fora, senão ele não ia ir. E segundo estudos, ele era juiz naquela cidade. Porque só quem senta na porta das cidades eram esses que exerciam liderança. Outro detalhe importante foi que quando bateram lá na porta dele para mandar tirar os anjos para fora, que queriam ter atos sexuais com os anjos, eles disseram, quando Ló aí disse que não era para fazer isso, né? Eles disseram, agora quer ser juiz entre nós. Detalhe importante, né? Então ele só foi salvo porque teve um justo lá fora que estava orando. Mas olha o que aconteceu depois. Que através desse homem veio duas gerações, duas descendências que se tornaram inimigos do povo de Deus. Então cuidado também com os tipos de orações que vocês fazem para determinadas pessoas que merecem o dia do juízo. E tem que deixar, porque todo castigo ainda é por amor. E quantas vezes Deus levantava pessoas para falar, né? Então, pensem sobre isso. Porque vai ter coisas horrendas ainda, irmãs. Vai acontecer coisas ainda horrendas. É bíblico, está na palavra, não estou falando nada novo. Não só por conta de adultério. Não só por conta de homossexualismo. Não só por conta da mentira. Mas também por conta da omissão. Por conta, né, de compactuarem com coisas erradas. Porque quem cala consente sim. Está consentindo. Porque a palavra diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E o que é sentir fome e sede? Quando tu tá com fome e sede, você faz o quê? Você não vai procurar comida? Quando você tá com sede, você não vai procurar água?
Pois é. Então, procure pelos teus direitos. Procura pela tua justiça. Porque a palavra já foi implantada em nossos corações. Se é que está implantada em nossos corações. A verdade já está aqui. Então, se tem algo ao teu redor, algo que você está vendo que está sendo injusto, lute por essa causa. Se coloque contra as coisas injustas. E saibam que Deus vai pelejar por vocês. Aí naquilo aonde a tua mão não pode alcançar, a de Deus vai alcançar. Onde a tua não pode mais, aí vem a de Deus. Porque Deus é um Deus do impossível. Repete comigo. Deus é um Deus do impossível. As coisas possíveis é eu e você que temos que fazer. É eu e você que temos que fazer. É essa palavra que eu tenho para vocês hoje. Lutem pelos direitos. Marquem reuniões com as pessoas que estão fazendo coisas injustas, sentem com elas e conversem. Lutem pelos direitos. Não tenham medo de processos. Não tenham medo de taxas grandes, isso e daquilo. Porque se o homem tentar tirar alguma coisa, Deus te restitui o dobro. Deus te restitui. E olha só, tem palavras na Bíblia, né, que nos dão respaldo sobre isso. Jó mesmo foi um que perdeu tudo. Tem alguns relatos que nos contam assim, né, meio que curtos, mas cabe a nós parar e analisar da forma que aconteceu, se foi um dia após o outro, se deu um tempo, né, entre uma coisa e outra. Mas uma coisa eu sei, que ele teve tudo restituído em dobro. Então, irmãos, vamos lutar por aquilo que é direito. Vamos lutar. E eu, às vezes, posso até falar aqui para vocês desse jeito, gritando, mas tem esse jeito para chegar nas pessoas. E vocês vão ainda ouvir muito testemunho da minha parte. Porque eu disse para Deus, eu pedi confirmação para Deus. E teve coisas que foi se alongando, e eu pedindo confirmação. E era como se Deus me dissesse, mas tu tá lendo a palavra? Tu tá vivendo na carne a palavra? E tu tá me pedindo confirmação? Porque o nosso maior erro, muitas das vezes, irmãos, é pedir, muitas vezes, Deus tocar no nosso coração do que nós temos que fazer e a gente ir pedir opinião a terceiros. E às vezes as pessoas, né, dizem, não vai. Ou, vai, né? Porque às vezes também nós temos que esperar o tempo de Deus. E Deus, como disse, né, para Ezequiel, fica aí e me aguarda até quando eu falar contigo novamente. Então tem vezes que a gente tem que, né, esperar Deus falar conosco novamente e dizer, agora é a hora, vai. Então é isso que nós temos que cuidar. O vai de Deus ou o espera de Deus. E fazer o que tem que fazer. Não mais se calar diante dessa sociedade injusta. Não mais ter medos de títulos disso e daquilo. Mas falar a verdade. Pela verdade, pautados na palavra. Senão muitos ainda vão ficar só clamando e penando. E a culpa não é de Deus. Porque eu mesmo, irmãos, eu estou aqui de testemunha viva disso. Que eu orava, chorava, esmurrava até parede, que a minha mão, os meus dedos aqui estão roxos, de esmurrar a parede, o chão. E dizer, Senhor, mas eu estou te pedindo. Eu creio, mas por que não está acontecendo? E Deus me
Desculpa a expressão, irmãos, mas esfregando a palavra na cara. Porque tu tá só clamando, tu tá como o povo de Sodoma e Gomorra. Só clamando, mas não tá fazendo. Sabe da verdade, mas não tá falando a verdade. Sabe do que é certo e do que é errado, mas não tá lutando do jeito certo. E veio novamente a palavra: não há quem pleiteie sua causa com justiça, não há quem busque pelo seu direito. Então vocês viram, irmãos, que muitas vezes tem coisas que não é só entregar nas mãos do Senhor e descansar? Se a gente sabe o que deve fazer, mas não faz. Por isso que muitas lutas se alongam, e aí acontece como a irmã Marta, que tem que esmurrar chão, esmurrar parede e dizer: Senhor, mas por que não está acontecendo? Sendo que eu sei o que eu devo fazer e não faço. Recorda-te onde caíste, arrependa-te e volta a praticar as obras do princípio. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, é essa a palavra, a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Conhecem a palavra? Sabem que alguém está fazendo coisa errada? Seja para vocês ou com outro irmão? Lutem pelas coisas certas. Lutem pela justiça e pelo direito. Mas não pautados no princípio do homem. Não pautados, nesses princípios, já se digam-se de passagem, imorais e profanos do homem, que muitas vezes criam leis segundo as suas próprias concupiscências, ganância, avareza, e acabam beneficiando mais uns do que outros, não agindo com justiça e retidão realmente. Então, é na palavra. Contrariem isso, confrontem isso. É a luta da fé, irmãos, pela fé. Nos chamam de, defensores da fé. Mas defensor da fé não ir só no culto de domingo, bater o pé, falar em línguas estranhas e sair dali dando glória a Deus e depois no dia a dia simplesmente cruzar os braços e deixar as oportunidades passar. Que muitas vezes o ide do Senhor não é como nós pensamos. É o ide com dor. Doeu em Ezequiel. Vocês acham que foi fácil para ele perder até mesmo a esposa? Vocês acham que foi fácil para ele ficar deitado só de um lado do corpo? Ficar comendo uma comida ali insossa? Numa forma representativa de tudo aquilo que o povo ia passar? Vocês acham que é fácil? Mas façam as coisas certas. Porque aí lá no céu, vocês vão estar juntando tesouros que a traça e a ferrugem não consomem, que ladrões não minam e não roubam. É lá que nós temos que pensar. E aqui lutar, ter fome e sede de justiça, porque senão o caldo vai engrossar para muitos. Como eu costumo dizer, pega um, pega geral. E aí Deus não se responsabiliza com o omisso. Deus não se responsabiliza por aquele que só tem fala, mas não tem atitude, não tem ação, não tem obra condizente com aquela fé que professa. Será só fé da boca para fora. Amém? Então eu tenho certeza, irmãos, que vocês entenderam o recado de Deus. E se porventura essa live chegar nas mãos de algum advogado, juiz, saibam que Deus está olhando. Deus está olhando. E Ele não tem medo do teu doutorado. Ele não tem medo do teu mestrado. Não. Ele não tem medo até a falsa autoridade que você diz ter.
ele não tem medo. E chega o dia que ele tem, que ele vem e faz a sentença sobre quem tiver que fazer. E o tombo vai ser feio. Porque a gente sabe dos tombos que os juízes do passado, que aqueles que exerciam lei no passado, que se intitulavam isso, aquilo, vocês sabem da forma que tudo acontecia com eles. Tanto que aquele rei a quem Jeremias profetizou, o juízo que veio sobre ele foi tremendo. Porque os filhos dele foram mortos na frente dele e depois também ele mesmo teve os olhos furados. E não adiantou pessoas naquela época dizer: ai, que Deus é esse? Que Deus ruim! Mas Deus avisou. Vinha avisando já fazia tempo. Então não vai adiantar dizer, achar, mas por enquanto tá tudo muito bem. Por enquanto, tô enchendo meus bolsos. Não, eu sou o maioral. Que o tombo é feio. E a gente não quer isso. Nem Deus quer isso. Porque ele também disse: acaso eu me agrado na morte do ímpio? Ou ao contrário, que eu quero é que ele venha conhecer a verdade, se converta e viva. Deus disse isso. Então prestem atenção nesse recado, porque o recado está dado. Exerçam com justiça, segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Não vai adiantar estarem pautados em leis dos homens, que são cegos, surdos e mudos, e puxam brasas muitas vezes para aquele que paga mais. Não vai adiantar. Esse é o recado de Deus para vocês, juízes, advogados corruptos, que dizem que muitas vezes são cristãos, fazem juramentos com a mão na Bíblia, mas estão cheios de ganâncias no coração, corrupção, maldade. E está chegando o dia. Está chegando o dia que Deus vai exercer o juízo. E ai daquele que se encontrar fazendo injustiça, praticando a maldade. E ai daqueles que estão omissos em relação a tudo isso, mesmo conhecendo a verdade. Mesmo sabendo o que deve fazer, mas não faz. Porque aquele que sabe que deve fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Amém? E eu quero orar por vocês, por todos nós, porque em todos nós, em algum momento, realmente já cometemos injustiças também. Mas que possamos colocar nossa vida no altar, porque, como eu disse para vocês, foi por isso que eu deixei de fazer o programa, deixei de fazer as lives, porque teve coisas, né, que nós erramos, agimos errado, precipitadamente, e eu sou daquelas que eu quero viver a palavra. Eu não posso simplesmente sentar na frente do microfone ou ligar a minha câmera e pregar uma palavra que eu não vivo. Eu me recuso a fazer isso. Então, por isso que eu tinha dado um tempo, que daqui mais uns dias eu vou testemunhar sobre isso para vocês. Em nome de Jesus. Porque eu vou me posicionar a partir de agora, como Deus quer que eu me posicione. Que eu deixe de ser covarde. Que eu deixe de fazer como Jonas. Que eu fale e não tema o que o homem possa me fazer. E assim é com você. Não tema o que o homem possa te fazer. Fala. Fala, pede para Deus. Se você é meio, às vezes, tipo a Marta, que quer esmurrar, pede paciência para Deus.
Então já vamos orar, fazer uma oração nesse sentido? Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, nesse momento, Pai, coloco esses instantes nas tuas mãos. Coloco não só esses instantes, mas também a minha vida nas tuas mãos. Eu quero realmente, Pai, estar firmado na palavra, pela palavra. E eu não quero mais me omitir. Eu não quero mais compactuar, porque quem cala consente. Apesar de que essa frase, esse verso não está na Bíblia, mas a gente sabe que realmente tem coisas nas entrelinhas que precisamos entender. Não adianta muitas vezes nós só clamar, interceder, chorar, berrar. Confundir muitas das vezes o que dizem em Mateus capítulo 6, verso 6, que diz, né, que é para entrar no quarto e Deus no secreto vai nos recompensar publicamente. Nós não podemos confundir as situações. Porque não adianta só nós fechar a porta do quarto, orar para um Deus que está em secreto, mas conhecer tudo aquilo que devemos fazer e não fazer. Saber o que toca a nós fazer e não fazer. Pai, dê-nos a compreensão com exatidão, não só para mim, mas todas as pessoas que se disponibilizaram de ouvir essa palavra. Que a partir de hoje elas tenham mais posicionamento como uma verdadeira igreja de Cristo, como os teus servos, profetas, apóstolos do passado tiveram. Que não tiveram medo de reis, de rainhas, que não tiveram medo de imperadores, nada. Mas confrontaram quem tinham que confrontar com a verdade. Mesmo que isso lhe custasse até mesmo a vida, como o próprio João Batista. Por confrontar Herodes, foi decapitado. Mas hoje a gente sabe aonde ele está. E o que é mais importante para nós? Já dizia Paulo, o viver a Cristo. E o que significa o viver a Cristo? Viver a palavra. Confrontar, defender. E o morrer é lucro. Porque se eu não temer nada, nem ninguém daqueles que o Senhor mandar eu falar, é para lá que eu vou, se caso eles vierem contra a minha própria vida, ou tirar algo que me pertence. Porque hoje eu já sei como funciona, Pai, e eu te agradeço por ter me mostrado isso. Que eles querem nos calar fazendo exatamente isso, tocando muitas vezes na parte que mais nos dói. Que é quando se refere a dinheiro, quando se refere a moradia, quando se refere a mexer no bolso. E eles têm tentado calar nossa voz, colocando altas multas. Querem colocar mordaças na nossa voz, colocando até mesmo, muitas vezes, processos contra nós, estipulando exorbitâncias, ameaçando tirar, muitas vezes, até mesmo casa, empresas da gente. Mas se o homem nos tirar, o Senhor é muito maior para restituir. É isso que nós temos que crer, é isso que nós temos que saber. Mas não deixar mais eles fazer o que estão fazendo. É por isso que tem muita gente perecendo. É por isso que muitos estão vivendo completamente umas vidas no lamaçal. E eu não falo só do pecado, mas da miséria humana. Da miséria humana que muitas vezes não tem dinheiro nem para comprar comida. E tem que estar dependendo dos outros. E por que isso? Porque todos nós erramos. Todos nós, de alguma forma ou de outra, pecamos. Uns escondendo aquilo que deveria ser dito. Aqueles deixando de lutar, buscar o direito com retidão. Estamos compactuando com essa podridão que tem acontecido. Estamos omissos.
inocentes até que ponto? Porque quando soubemos da verdade, estamos compactuando, nos omitindo. Então, Pai, eu te peço, nos levante com poder e autoridade. Coloque palavras nas nossas bocas conforme está na tua palavra, e eu tenho certeza que não foi só para os discípulos do passado. Mas o Senhor também nos fará lutar com retidão através da tua palavra. E eu repito mais uma vez, felizes serão aqueles que têm fome e sede de justiça, porque a palavra diz que serão saciados. Bem-aventurado aqueles que vão buscar pela justiça, aqueles que vão lutar pelos seus direitos. Eles serão fartos, eles serão saciados. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem nos direcionado através da tua palavra. E eu não quero mais ser como Jonas, Pai. Eu não quero mais ser como Jonas. Eu não quero mais me esconder. Eu não quero fazer como muitos que estão como o povo de Sodoma e Gomorra, só clamando, mas não lutando pelos seus direitos, não buscando a justiça, não confrontando por medo dos homens. Eu não quero mais ser assim, Pai. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que estão nessas pessoas que praticam essas coisas. E é por isso que nós não devemos ter medo. Então eu te coloco, Pai, não só a minha vida nas tuas mãos, mas também de todas essas pessoas que me assistiram hoje e que ainda vão assistir. Levante elas com poder e autoridade e tudo aquilo a qual o Senhor permitiu que elas passassem. Até mesmo as coisas negativas que elas viveram na carne. Que isso, Pai, seja um aprendizado. Que isso sejam mensagens para que elas entregam com exatidão, com propriedade, com sobriedade para aqueles que estão perecendo. Para aqueles que estão fazendo tudo contraditório e ainda fazendo em teu nome. Que sejamos uma geração de João Batistas que não se acovarde diante de reis. Que sejamos uma geração de João Batistas que não se acovarde diante de imperadores nenhum, de magistrados nenhum. Que nós não nos acovardamos. Eu te peço, Senhor. E enquanto a gente se posiciona como uma verdadeira igreja, enquanto nós tomamos a nossa posição como verdadeira igreja, Senhor, trabalhe nos corações desses homens corruptos. Descauterize essas mentes, que só o Senhor tem poder para descauterizar essas mentes. Colocar no coração, no lugar do coração de pedra que eles têm, um coração sensível, capaz de amar, perdoar, ser misericordioso e compassivo. Eu te peço, Senhor, porque é por amor a eles que o Senhor fala, tem falado dia após dia. Apesar de que muitas vezes fizemos como Jonas. Mas nos desperte, Pai, através do teu chofar, que nos chama para a guerra, que nos levanta para marchar no meio de um povo corrupto. Mas é o Senhor que nos diz, que nos dá poder e autoridade para pisar na cabeça de escorpiões e serpentes. Eu te peço, Pai, nos revista da tua armadura. Dê, Pai, a consciência a essas pessoas que já estão desanimadas. Já estão olhando para o derredor e pensando, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Que a partir de hoje elas possam ter a noção exata do que está acontecendo e do que elas têm que fazer. Porque o teu Espírito Santo está sobre nós, nos direcionando do que devemos fazer.
Eu te peço, Senhor, te coloco essa mensagem nas tuas mãos, porque o Senhor sabe que o Senhor me direcionou e eu faço em o nome de Jesus. Eu te coloco, Pai, essa oração em relação aos meus irmãos, que eles tenham a consciência, que eles tenham um coração e a mente voltada para Ti, as mãos limpas, que não tenham mãos sujas de sangue. Porque quantos muitas vezes clamam, mas estão com as mãos sujas de sangue, porque sabem o que devem fazer, mas não fazem. Mas que a partir de hoje, Pai, elas sejam vozes Tuas aqui na terra, que se posicionem lutando pelas causas certas, pela verdade, com a verdade, através da verdade. Eu te peço, Senhor, e eu te agradeço por tudo que tem nos feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que caia por terra toda potestade e principados que estão atuando e achando que estão vencendo. Mas a Tua palavra já nos diz, é o bem que vai vencer. Por mais que muitas vezes o mal esteja dominando, por mais que muitas vezes o mal esteja perdurando, mas a Tua palavra nos diz que é o bem que vai triunfar. É sobre essa palavra que hoje eu lanço a minha rede. É sobre essa palavra que eu tomo posse de tudo aquilo que é meu. É sobre a Tua palavra, Pai, que eu lanço a rede também em prol dos meus irmãos. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Pai. E nos direcione, hoje e sempre. Porque aqui não tem um soldado arregão. Assim como eu sei que lá do outro lado também não tem um soldado desertor. Mas aquele que se posiciona e peleja em justiça, em misericórdia e em fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Essa é a palavra, irmãos. E eu tenho certeza que vocês entenderão. Porque o céu não é para covardes. O céu não é para soldado que arrega. Porque Deus não se agrada daquele que retrocede. Voltem ao primeiro amor. Lembrem-se, recordem-se da onde erraram e arrependam-se e voltem a praticar as obras que de princípio praticavam, lutando em defesa da fé, tendo fome e sede por justiça, porque pode até vir o dia do juízo, que não é só lá no final, mas também acontece em tempos aqui, enquanto estivermos na terra. Assim como tivemos várias pestilências, terremotos, isso aí acontece, que é o dia de letra maiúscula para muitos, que Deus tinha dado tempo e eles não se arrependeram. E assim Ele vai continuar fazendo. Tem coisa vindo aí e nós temos que estar preparados, confrontando em pé com a verdade. E Ele vai nos ajudar. E só vai partir daqui quem já cumpriu a sua missão. Caso contrário, ninguém toca a mão. Como eu tive aquele sonho onde Deus me dizia e eu gritava: ninguém toca num fio de cabelo dele. Então ninguém toca num fio de cabelo daquele que está fazendo a vontade de Deus. Ninguém toca num fio de cabelo daquele que está falando a verdade, confrontando a mentira com a verdade, confrontando a injustiça com a verdade de Deus. Ninguém toca, porque Deus não permite isso. E a gente sabe, irmãos, de várias coisas, até mesmo de um próprio rei, está escrito na Bíblia, que foi levantar a mão contra
alguém, um servo de Deus, e ficou com a mão, ressecou a mão, né? Ficou com a mão, teve que se humilhar depois para que Deus, né, voltasse o braço dele ao normal. É assim que Deus faz. E é assim que muitos olhos vão ver as coisas acontecer. Ai daquele que tentar ousar tocar num fio de cabelo daquele que está fazendo a vontade de Deus. E é com essa palavra que eu entrego esse recado da parte do Senhor para vocês. Em nome de Jesus.